eu quero trazer para vocês algumas atualizações que eu acho muito importante, que vocês deveriam prestar bastante atenção, tendo em vista que nesse exato momento, onde aparecem muitas incertezas, volume de mercado baixo, vocês podem pegar aí diversos youtubers nesse exato momento, até mesmo desistindo do mercado nesse exato momento, e eu quero trazer para vocês algumas atualizações. Eu creio que isso é muito importante. Eu quero detalhar para vocês alguns pontos. Olha só, hoje eu vou passar para vocês aqui algumas regiões interessantes que nós devemos ficar atentos, olhando graficamente no Bitcoin, bem como algumas análises também, como o CVD. Provavelmente vocês vão estar já sabendo, né, do que significa essa região. Também como o preço realizado, né, dos investidores de Bitcoin e essa zona de MRV aqui, tá ok? Outra região, zona de capitulação que devemos estar bastante atentos nesse exato momento e até mesmo zonas de liquidez que devemos estar atentos, porque o Bitcoin pode ter um movimento, tá? Em breve aí, muito importante, que nós possamos, quem sabe, nesse movimento definir o nosso fundo do bear market, se caso isso já não aconteceu, tá bom? Eu vou trazer isso para vocês detalhadamente aqui nessa análise de hoje, bem como em diversos tempos gráficos, de forma resumida e bem mais otimizada para vocês não ficarem muito tempo com o vídeo, tá ok? Seguinte, pessoal, antes também de começar, eu quero trazer para vocês aqui, galera, promoção, olha só essa campanha da BingX. Como vocês sabem, a BingX é parceira nossa já faz bastante tempo, nossa galera lá do grupo VIP sempre está operando com a BingX. E olha só, pessoal, o mais interessante aqui na BingX dessa campanha é a questão que você tem que, só para novos usuários, já quero deixar claro para vocês aqui, para novos usuários, tá ok? Então, quem criar a conta, né, na BingX com o meu link de indicação, para você abrir a conta aí na corretora, basta você clicar aí basicamente nesse QR Code que está bem na tela para vocês, leia, coloque o seu telefone para ler o QR Code, e automaticamente vai te jogar aqui para a página, e aí você abre a sua conta. Se você já tem uma conta na corretora e quiser abrir uma outra conta para você poder resgatar esses $400 aqui, fiquem à vontade, tá, galera? Vale muito a pena, e para você ganhar esses $400 é somente você abrir uma nova conta na corretora, fazer um depósito de $50 lá na corretora para você abrir o seu primeiro trade. Abrir o seu primeiro trade lá na corretora, né, abrir uma operação, automaticamente você já vai estar aqui apto a ganhar $400 aqui para você operar. Lembrando, $400 para você operar de voucher, ou seja, você pode operar com esse capital, você não vai conseguir sacar o dinheiro, mas se você fizer, né, um dinheiro trade, ganhar 400 o que passar lá, enfim, o seu resultado é para você sacar. Se você perder, o dinheiro é da corretora, tá bom? Então eu acho que vale muito a pena. Eu já tenho 2 contas na corretora, se eu conseguisse abrir mais uma, pode ter certeza que eu aproveitaria aqui, beleza? Mas vamos lá, pro que mais importante nesse exato momento que eu quero trazer para vocês. Seguinte, galera, olha só o Bitcoin no tempo gráfico de um dia, esse padrão que nós estamos aqui apresentando nesse momento. Perceba que o Bitcoin nesse exato momento, ele vem de um volume bem baixo, pessoal. Recentemente o Bitcoin está com um volume bem baixo. Você pode até mesmo olhar aqui que os maiores volumes sempre estão sendo de venda. Só que isso aqui é muito normal. Olha só, sempre os maiores volumes são venda. E quando o Bitcoin sobe, você pode perceber que o ativo ele está subindo, porém com um volume baixo, o que isso não é interessante para nós, tá bom? Isso não é interessante nesse exato momento. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a quantidade aqui de dias. Olha só que o Bitcoin está nessa região lateralizando. Olha só, isso aqui já está dando mais de 68 dias, galera, basicamente. Olha só, somente com o Bitcoin lateralizando nessa região aqui, nessa faixa dos 58 mil até os 66 mil dólares. Percebo que até os padrões gráficos que tem apresentados recentemente no ativo, nós temos aqui basicamente uma cunha megafone. Essa cunha megafone, como vocês sabem, ela tem aqui, olha, ela vai subindo aqui, vai apertando, né, o ativo, e quando chega mais 70%, 80% aqui do final já desse padrão, ela tende a romper para baixo, rompeu para baixo. Posteriormente foi criando aqui também um canal de baixa, né, aqui dentro dessa cunha megafone ascendente. Depois já veio aqui um canal de baixa, como vocês estão percebendo, e aí a gente sabe também que o canal de baixa chega um momento que ele rompe para cima, e aqui vocês podem perceber que o canal de baixa também basicamente já pegou 100% do seu alvo, tá vendo? Então nesse exato momento o Bitcoin está procurando por uma correção, tá bom? Como vocês podem perceber aí no dia de hoje. Então percebo que está tendo até mesmo um tempo gráfico diário, que é um tempo gráfico maior. Vocês podem perceber que tem os padrões gráficos para a gente poder operar, porém são operações que está tendo que ser mais curtas, né? Temos que ter essas operações aqui mais curtas, ficar pouco tempo nesses trades para a gente poder ter o resultado, porque se a gente achar que o Bitcoin vai subir muito a partir de agora, a gente pode entregar todo o nosso lucro em uma operação. Bitcoin também vinha apresentando um padrão aqui como se fosse um ombro, cabeça, ombro, só que, como vocês podem ver,
Se levasse em consideração esse ombro, cabeça a ombro aqui, o Bitcoin teria um alvo aproximadamente de testar a região, olha só, lá dos 77 mil, o que eu estou achando um pouco improvável isso agora. Mas eu quero trazer para vocês também um outro ponto aqui no Bitcoin, que para mim é onde nós estamos já formando o fundo. Eu quero apontar para vocês também nessa análise aqui o porquê que muitos YouTubers, muitos analistas estão apontando que o Bitcoin pode ter uma correção maior. E em que pese eu também não descarte essa possibilidade, eu creio que não dá para a gente nessa região, e isso é o que eu estou fazendo, né, nesse exato momento, eu creio que não é uma região para a gente brincar de tentar de acertar esse fundo, porque nós podemos estar fazendo o mesmo panorama aqui, podemos estar na mesma situação de 2022, onde o mercado virou, e, cara, muita gente ficou de fora. Então eu quero que vocês, olha, de imediato já percebam isso daqui. No tempo gráfico de uma semana, galera, olha isso que o Bitcoin está apresentando. Nós temos aqui no preço, nós temos o ativo que ele fez aqui, um fundo, olha só, fundos mais baixos no preço, o Bitcoin fez fundos mais baixos, só que olha isso, galera, olha que interessante. No RSI, o Bitcoin fez aqui uma divergência de alta, perceba? Então nós temos aqui no preço, nós temos o ativo fazendo fundos mais baixos, renovando as mínimas, como nós temos aqui no RSI fazendo topos, olha só, fundos mais altos, perdão, fundos mais altos. O que isso significa no nosso mundo cripto, né, na nossa análise gráfica? Isso aqui basicamente são divergências de alta, ou seja, nós temos o preço caindo, como vocês estão percebendo, só que o índice de força relativa, o RSI, ele está subindo. Isso significa que, em que pese os ursos estejam empurrando o preço para baixo, eles não estão com tanta força assim, porque os touros estão começando a empurrar o RSI, ou seja, a força está começando a subir. Os ursos estão perdendo a força e os touros estão ganhando, já começando a ganhar o mercado. E isso quer dizer que, no final das contas, olha isso, o Bitcoin fez um fundo, renovou a mínima e depois nós tivemos a reversão de mercado. Beleza? E isso, o que está acontecendo nesse exato momento aqui agora? Peraí, só um minuto que apertei sem querer aqui. Mas olha só, o que está acontecendo nesse exato momento? E o pior, assim, de tudo que eu acho, que as pessoas estão com tanto medo de acumular nessa região, e, claro, isso não é indicação de investimento, mas é o que eu faço, eu quero documentar essas análises para vocês aqui e tentar, de alguma forma, ajudar. Mas olha isso, percebam o seguinte, o ativo, nesse exato momento, está fazendo aqui, ó, fez fundos mais baixos e no RSI fez fundos mais altos. E possivelmente, né, logo posteriormente, nós temos aqui a reversão do mercado, onde o Bitcoin subiu muito, como vocês podem ver no ciclo anterior. E nesse exato momento, galera, o que nós temos aqui? Nós temos basicamente um padrão de cunha descendente. Esse padrão de cunha descendente nós temos aqui, olha só, o Bitcoin, o preço do ativo, ele vai se afunilando aqui nesse padrão até que ele chega um momento em que ele faz esse rompimento para cima, beleza? E esse rompimento para cima, como vocês podem perceber, já está no final dessa cunha, ele está iminente de acontecer. E olha só a quantidade de... Não seria bem divergências, mas olha a quantidade de confluências que nós temos, que o Bitcoin já está formando fundo, se não formou, galera. Olhem só isso daqui. Nós temos, nesse exato momento, no Bitcoin, preços, olha isso, o preço está caindo. Quero deixar bem nítido para você aqui, olha, nós temos o preço caindo, o preço fez basicamente um fundo, depois renovou o fundo e, cara, pasmem, olha só o RSI fazendo, olha, a mesma coisa que aconteceu em 2022, que foi esse fundo aqui, pessoal. Olha só isso. Vê se não está da mesma forma. Vê se o ciclo não está se repetindo. Olha só isso. Preço fez aqui fundos mais baixos e o RSI fundos mais altos. Posteriormente, no nosso ciclo atual de bear market, que o Bitcoin já corrigiu basicamente, olha só, 53%, nós temos agora o mesmo padrão acontecendo de 2022. Nós temos aqui o preço caindo, agora formando uma divergência, e nós temos aqui o RSI, o índice de força relativa, fazendo fundos mais altos, ou seja, os touros estão já perdendo as forças de empurrar o preço para baixo, e automaticamente, né, os touros estão já começando a ter essa possibilidade de empurrar aí o preço para cima, tá? Então, o que acontece nesse exato momento? Para o Bitcoin, galera, confirmar aqui, basicamente, eu creio que essa reversão, de qualquer forma, eu creio que no máximo o Bitcoin teria que fazer aqui, olha, romper aqui a região dos 82 mil, 80 mil dólares. O Bitcoin chegando aqui, fazendo o rompimento desses 80 mil dólares, que é esse topo aqui, olha, isso aqui para mim reverte a tendência do mercado, tá? Esse ciclo de baixa para um ciclo de alta. Porém, eu quero que vocês entendam o seguinte, que, cara, como que você vai deixar de fazer um DCA, que isso é o que eu estou fazendo nesse exato momento,
eu faço um DCA, eu compro o ativo nas melhores regiões ali, quando estamos entrando em pânico no mercado, porque você imagina você ter a oportunidade de comprar o Bitcoin novamente a 58 mil, a 50 mil dólares aqui, como que muitos estão pensando que o Bitcoin pode alcançar aquela região. No caso, eu também não discordo, mas não tem como a gente ignorar isso que está acontecendo no mercado. Então, percebam o seguinte, por que o Bitcoin parou nesse exato momento aqui? Exatamente porque nós temos uma região de resistência. Olha isso, vocês podem perceber aqui que o Bitcoin parou exatamente em uma região de resistência. E para vocês entenderem o que pode acontecer aqui, caso o Bitcoin rompa essa região aqui, galera, olha, o Bitcoin ele tem que romper essa região aqui, bater na casa dos 69 mil, 70 mil, faz o reteste aqui agora nessa região, olha, que é considerado era um suporte, agora virou resistência, faz o reteste e aí sim o Bitcoin vai buscar os 80 mil. Eu creio que quando o Bitcoin começar a reverter essa tendência de forma mais clara, vai começar a euforia já de fundo de mercado. Então, cara, quem não comprar, quem ficar de fora, quem deixar essa oportunidade de passar Bitcoin na casa de 60 mil, normalmente é o que sempre acontece no mercado. As pessoas se arrependem e depois querem voltar atrás. Começa a euforia. Agora, caso o Bitcoin não consiga fazer esse rompimento dos 65 mil, como vocês estão percebendo nesse exato momento, para mim a maior probabilidade é do Bitcoin sim fazer que, olha, o Bitcoin veio, ele perdeu, olha, era uma zona de suporte, ele perdeu essa zona de suporte, agora está fazendo aqui um reteste, isso aqui é uma resistência, e se ele não conseguir romper os 65, eu creio que o Bitcoin pode dar mais uma puxada aqui para baixo, para essa região de 55 mil dólares, quem sabe lá na região dos 50 mil dólares, tá? Muito provavelmente nós teríamos que fazer aqui um reajuste desse padrão de cunha, que nós podemos pegar e colocar aqui nessa região, tá? Que é o toque que deu uma agulhada no ativo, e aí automaticamente ficaria basicamente isso aqui, olha, o Bitcoin desce, faz o reteste, busca, dá uma buscada lá embaixo na região dos 50 mil dólares, para aí depois a gente começar a fazer o rompimento desse padrão gráfico e formar exatamente o fundo de mercado. Mas de imediato eu estou com, não é questão de estar confiante, mas eu estou acompanhando o gráfico, eu estou achando que essa aqui é uma visão muito interessante que vocês devem se atentar, tá ok? Agora, rapidamente, eu quero passar para vocês aqui o seguinte detalhe. Pessoal, por que muitas pessoas, muitos analistas, youtubers estão achando que o Bitcoin pode descer mais um pouco ainda aqui e buscar uns patamares mais baixos? Primeiramente, eu quero apontar para vocês aqui, olha, nós temos aqui a EMA 200. Perceba que essa EMA 200, no nosso ciclo de baixa, anterior, né, de 2021, 2022, que o mercado fez fundo, olha aqui, ó, em 2022, isso foi 21 de novembro de 2022, o mercado fez o fundo e subiu. Perceba que sempre a EMA 200, ela atua como um padrão de suporte para o Bitcoin, é isso que está acontecendo, isso aconteceu aqui anteriormente, em ciclo anterior, deixa eu pegar um outro gráfico que talvez seja mais completo para mostrar para vocês, esse aqui ele aponta melhor, olha, nitidamente, essas EMAs 200 aqui, galera, ó, média móvel de 200 períodos, percebam como ela sempre atua em nosso mercado cripto em ciclos de baixa. O ativo busca as EMAs, forma o seu fundo e depois ele estoura, perfeito? A mesma coisa aconteceu aqui no ciclo de 2019. O ativo veio na EMA 200 e estourou. Posteriormente tivemos uma correção, o ativo vem na EMA 200 e estourou. E o que aconteceu no ciclo de 2022? Tivemos uma exceção no ciclo de 2022, vocês se lembram aí, com certeza, da quebra, né, da FTX, da segunda maior corretora do mercado cripto. E isso aqui, basicamente, fez com que o Bitcoin buscasse esse fundo mais baixo, né? Mas depois vocês podem perceber que o Bitcoin ele conseguiu fazer rompimento, conseguiu aqui, olha só, lateralizar em cima das médias e estouramos para um bull market. E nesse exato momento, o Bitcoin está fazendo a mesma coisa, galera, a mesma coisa. Estamos em mais um ciclo de baixa, um bear market, e o Bitcoin está lateralizando acima das médias, aqui nas EMAs 200, né, para poder, quem sabe, aí fazer o seu fundo aqui, confirmar o fundo do mercado, além das outras análises que eu já postei para vocês aqui, além dessas informações que eu também passei nesse próprio vídeo. Então, o Bitcoin pode estar aqui lateralizando, tá? Costurando as EMAs para quem sabe fazer um fundo e seguimos para o novo início de um ciclo que inicia agora já em 2027, tá? Como vocês sabem, todo ciclo de mercado, o Bitcoin é um ano corrigindo, como nós estamos corrigindo 2025 aqui inteiro e já 2026, olha, bateu o topo histórico em outubro de 2025, desde então é um ano corrigindo e depois nós teremos 3 anos subindo. Esse é o ciclo do mercado, tá? Então, além dessa confluência que eu estou mostrando para vocês aqui, os analistas também estão acompanhando o seguinte, pessoal, olha só, por exemplo aqui, nós temos aqui o Bitcoin, o CVDD. Basicamente, olhando aqui também pela linha do CVDD, que são os investidores, né, de longo prazo, perceba que toda vez que o Bitcoin vai fazer um ciclo, ele sempre toca aqui, ó, toda vez que ele vai fazer um fundo, ele sempre toca no CVDD, que é essa linha verde. Olha só, sempre. Tocou aqui nesse ciclo de 2012, posteriormente aqui também foi a mesma coisa nesse ciclo de 2015. Depois ele sobe, olha só, explode e ele vem basicamente
faz o reteste na linha também em 2019. 2022, olha isso daqui, foi a mesma coisa, galera. Olha só, ele formou o fundo em 2022 nos 16 mil dólares. Olha aqui, em cima. E nesse exato momento, percebam que o Bitcoin ainda não encostou aqui nessa linha verde, como vocês podem perceber. Então, muitos analistas também estão crendo que isso vai acontecer nesse ciclo. E se a gente falar que, marcou o fundo do Bitcoin aqui agora, vai ser novamente no CBDD, nós estamos falando que o Bitcoin pode alcançar ali a casa dos 48 mil dólares ainda nesse período de correção. Só que eu quero apontar uma outra situação para vocês interessante, que é o seguinte. Essa linha verde aqui, galera, ela vai subindo à medida que vai passando o tempo. Dias atrás, semanas atrás, quando nós olhávamos aqui para essa linha, ela estava em 47 mil. E agora, vai passando o tempo, ela vai subindo. E agora nós já estamos em praticamente 49 mil. Normalmente o fundo de mercado é formado ali em novembro, outubro, novembro, tá? De todo fim de ciclo de baixa. Então pode ser que até lá essa linha já tenha subido mais e automaticamente esse preço médio aqui, automaticamente ele vai subindo e suba mais e quem sabe chega na região dos 50, 51, 52, 53. Enfim, mas eu quero apontar para vocês que esse é um dos argumentos no qual alguns analistas estão apontando que o Bitcoin pode corrigir mais. É por conta disso daqui. Uma outra região também, percebam que é o preço realizado, né, dos investidores. Percebam que o preço realizado dos investidores de longo prazo também, olha só, sempre quando o Bitcoin faz a correção, essa linha preta é o preço do ativo e a linha amarela é o preço realizado. Então perceba que sempre o Bitcoin vem abaixo do preço realizado, ele faz uma lateralização abaixo. Então perceba que é por isso que é um dos argumentos que analistas estão apontando que o Bitcoin também nesse ciclo não vai ser diferente. Ele vai vir abaixo. E se a gente contar aqui abaixo aqui do preço realizado dos investidores, nós estamos falando que o Bitcoin alcançaria a região aqui, olha, dos 54 mil, 53 mil, tá vendo? É a linha amarela, tá na região dos 54 mil. Então perceba que esses são os argumentos no qual muitos analistas acham porque o Bitcoin vai cair. Percebam que nós temos aqui o MRV também, o Z-Score, todo o ciclo de baixa, o Bitcoin ele toca na linha verde. E todas as vezes que essa zona verde aqui, olha, o Bitcoin toca nessa zona verde, perceba que posteriormente o Bitcoin explode. Isso aconteceu no ciclo lá também de 2015, isso aconteceu em 2018, isso aconteceu novamente aqui, olha, em 2020, né? 2020, 2021, que é onde foi o ciclo de baixa ali, o último ciclo. Isso aconteceu, olha lá, em 2022, que foi onde marcamos um fundo. E agora, percebam que ainda não entramos nessa zona verde, que é a zona principal de compra. Então, é mais uma confluência no qual analistas estão achando que o Bitcoin ainda não fez o fundo, que ele pode descer um pouco mais, porque nós ainda não encostamos nessa zona verde aqui, que é considerada a melhor zona de compra também, tá certo? Então percebam, olha aqui, todos os ciclos o Bitcoin vem aqui dentro, olha, todos os ciclos o Bitcoin vem aqui, e esse ainda não veio, tá certo? Nós temos aqui também a zona de capitulação. Percebam que a zona de capitulação dos investidores ainda não aconteceu. E todo ciclo acontece a zona de capitulação. Nós temos aqui os ciclos anteriores, capitulação de 2015, capitulação, isso aqui foi o ciclo de 2018, teve a capitulação. Perceba que em 2022 tivemos a capitulação e agora em 2026 ainda não tivemos a capitulação. Capitulação, para quem não sabe, é a dor máxima dos investidores, onde as pessoas não aguentam mais esse ativo. O ativo não sobe, não tem volume, só cai, então as pessoas, elas capitulam. As pessoas que compraram, os investidores, o varejo que comprou no topo, tá vendo o preço cair, o dinheiro só desvalorizar. Então, isso se chama capitulação. E nós ainda não tivemos a capitulação no mercado, como vocês estão percebendo aqui. Então, mais uma confluência no qual os investidores estão achando que isso pode acontecer, essa correção. E para finalizar aqui, galera, nós temos aqui, olha só, a liquidez. Zona de liquidez. Eu estou aqui no tempo gráfico aqui de uma semana e percebo que essa zona de liquidez aqui, olha só, no gráfico semanal nós temos muita liquidez abaixo, que ainda pode buscar, ainda o ativo pode buscar. Como vocês sabem, nosso mercado cripto é liquidez. Se você tem liquidez, o ativo vai buscar a liquidez. Então perceba que nós temos liquidez, muita liquidez abaixo, olha, 430 milhões, vai descendo, 470 milhões, 384 milhões se chegar na casa de 63, olha só. Aqui também 380 milhões, chegar em 62. E temos pouca liquidez aqui em cima, mas nós ainda podemos dar um tapa em quem está shortando o mercado lá na casa de 66. Tem liquidez, mas vocês podem perceber que a maior concentração da liquidez ela está abaixo de nós. Então é uma confluência. Perceba aqui que, olha, 66 tem 1 bi para ser liquidado lá. Caso o Bitcoin pegue o 66, 1 bi serão liquidados que estão apostando aqui na baixa do mercado. Tá certo? Estão apostando aqui no mercado.
E se subir, nós temos aqui mais um bi se chegar na casa de 67 mil. Então isso aqui tudo é zona de liquidez, galera. São pessoas que estão entrando, apostando na baixa de mercado. Então se o preço bateu 67, um bi serão liquidados. Agora, olha a região aqui dos 62 mil, galera. Essa região de 60 mil, 62, olha só, eu tô passando bem devagar aqui para vocês verem o mouse. Olha a quantidade de liquidez. Olha a quantidade de liquidez que nós temos aqui. Que se o Bitcoin buscar a casa de 60 mil, que será liquidado. Então tem muito mais liquidez ainda abaixo para ser buscada, ou seja, então assim, para poder criar aquela dor máxima nas pessoas e depois simplesmente, quem sabe, o Bitcoin fazer o fundo. Mas eu quero que vocês aqui basicamente compreendam, é isso, que em que pese tem essa liquidez abaixo para ser buscada, galera, não ignorem isso, tá? O mercado, ele sempre faz, ele gosta de fazer, basicamente, o contrário do que as pessoas acham que ele vai fazer. Percebam que nós temos aqui um padrão de cunha descendente gigante no tempo gráfico semanal. Percebam que nós temos aqui a divergência, o preço fazendo fundos mais baixos e o RSI fazendo fundo mais altos. Então percebam que isso é extremamente importante vocês ficarem ligados. Não fiquem exatamente só acompanhando as pessoas, youtubers, deixando que eles decidam por você. Você tem que ser dono das suas decisões. Você e você. Porque no final, se você perder, se você ganhar, é mérito seu e de ninguém que você assistiu aí alguma análise, beleza? Então tomem bastante cuidado quanto a isso daí, tá? Não deixem para acumular, se é um ativo que vocês querem acumular, tem carteira para um médio e longo prazo, 2027, 2028, vocês sabem que normalmente é o momento que o Bitcoin explode. Esse é o momento. Se você queria um momento, esse é o momento. Lá em 120 mil dólares por unidade, aqui, olha, no topo, aqui não era o momento de você acumular. Agora, nesse exato momento que o Bitcoin já caiu 53%, cara, no topo, esse é o momento. E isso é o que eu estou fazendo. Não é indicação de investimento, mas é o que eu estou fazendo nesse exato momento. Beleza? Comprando, fazendo um DCA aos poucos. Lembrando que o Bitcoin ainda pode dar aquela agulhada lá embaixo, tá? E buscar a liquidez que eu apontei para vocês, tá certo? Galera, é o seguinte, por hoje aqui eu quero deixar para vocês essa análise. Se esse conteúdo está sendo relevante, se vocês gostaram aqui, não deixa de deixar o seu like para nós, que isso é de extrema relevância. Quero estar sempre presente com vocês aqui agora, quero atualizar sempre vocês das minhas posições. Vai chegar alguns pontos que eu pretendo abrir posições alavancadas também, visando o nosso novo ciclo de mercado, tá bom? E aí eu volto com mais atualizações para vocês aí em breve. Beleza? Ótima semana para todos nós e até a próxima. Valeu!